Pessoal, bem-vindo à nossa aula de continuação, tratando de Constituição Federal, e hoje a gente vai tratar de organização dos estados, certo? Então, a organização do estado vai tratar da distribuição de competências entre a União, o município, os estados, Ele vai tratar da criação dos órgãos federais. Ele vai tratar, em certo aspecto, da criação dos órgãos estaduais e municipais pelo princípio da simetria, que diz que a organização federal e a Constituição estadual deve ter uma simetria em vários aspectos quanto à sua organização, por exemplo, a divisão dos poderes em poder legislativo, executivo e judiciário. Os estados têm seu próprio o Poder Judiciário Estadual, TJ, Tribunal de Justiça, e os municípios também têm que espelhar essa organização, Prefeito, Câmara de Deputados, TCU, TCM. Então, a organização do Estado, ela vai estar ditada na Constituição Federal. E a organização do Estado é o meio por como o Estado vai estar organizado para garantir os direitos e liberdades individuais, para fazer a sua cobrança de tributos, para limitar direitos e liberdades individuais de forma razoável e proporcional, para fiscalizar a atividade econômica, para intervir na atividade econômica. Então o Estado vai ter que ter um aparato social, ou um aparelho de órgãos, às vezes pela administração direta, às vezes pela administração indireta, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública. Então o Estado vai se organizar para que ele preste seus serviços essenciais, os serviços que ele acha de interesse público, preste a segurança, a justiça, a administração da justiça, faça o processo de aprovação das leis, que o executivo aplique a lei de ofício. Então tudo isso vai ser organizado pela Constituição Federal, certo? Então Estado e Federação. Para se compreender a organização do Estado, se faz necessário entender algumas definições a priori. O Estado é a nação politicamente organizada, enquanto a nação trata-se da união em comunidade. Assim, podemos entender que este é um conceito sociológico e para o direito pouco diz, enquanto aquele jurídico, que é o que nos interessa. Então, o Estado é a nação politicamente organizada, enquanto a nação trata-se da união de comunidades, certo? Então, o Estado, sendo uma nação politicamente organizada e tendo uma Constituição, essa Constituição vai dar legitimidade, vai inaugurar uma ordem normativa que vai dar legitimidade aos poderes constituídos e vai dar aderência social a essa Constituição e às normas da lei advindas aprovadas pelo Congresso Nacional, certo? Então, elementos constitutivos do Estado. Então, ainda que o governo seja soberano, a titularidade desse poder é do povo. Olha que interessante. A titularidade do poder que é exercido pelos representantes do povo é do povo. Então, os representantes o exercem nos termos da lei, nos limites da lei, nos limites do seu desenho constitucional. Mas a titularidade é do povo, porque a gente vive numa democracia. Então, o que prevê o artigo 1º? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Por isso, quando o povo está insatisfeito com a forma de governo, com a tirania, quando ele perde liberdades, direitos, quando o povo passa a ser escravo do Estado, a tendência é que o povo se organize, proteste, peça a derrubada desse governo ou a mudança do regime, porque o poder emana do povo. A nação é composta pelo povo. O povo sustenta a nação, Já que sustenta a nação, o Estado deve obrigações para o povo, em especial, respeitar o povo, os direitos do cidadão, as liberdades e garantias fundamentais, a liberdade de livre iniciativa, a liberdade religiosa, que foi que gerou muitas guerras, muitas crises, A busca de impor uma religião estatal ou perseguir a religião em vista da congregação, do poder que a religião tinha, que competia com os reis.
Então a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação, de livre iniciativa, são direitos fundamentais do ser humano, são direitos naturais. O Estado apenas reconhece, o Estado não é o que dá esses direitos. O Estado reconhece e tem o dever, a obrigação de garantir. Quando o Estado não mais faz isso e ele perde legitimidade, a nação se mobiliza através da população e pede mudanças e pede a destituição de cargo por falta de legitimidade, ou seja, as instituições corroeram sua legitimidade e o povo se coloca na rua contra essas instituições até que elas mudem, certo? Se ele não conseguir, a tendência é que essas instituições se consolidem, virem uma ditadura temporária ou permanente. Então o povo, se não reagir, acaba sendo prisioneiro do Estado, que deveria servir ao povo e não o povo ao Estado. Então todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, assim, existem os representantes do povo que vão exercer o poder nos limites da Constituição, nos termos da Constituição, respeitando as cláusulas pétreas, respeitando os direitos e garantias fundamentais, que também são cláusulas pétreas. Então, elemento constitutivo, né? O Brasil adotou como forma de Estado a federação. Nesse tipo de Estado existe uma grande descentralização de poder e competências, existindo pessoas jurídicas autônomas politicamente, porque ela tem seus próprios recursos, tem sua própria Constituição, tem seu próprio aparato normativo, se organiza de determinada forma, tem representantes eleitos, não é? Então existe uma certa autonomia política dentro do limite da Constituição, dentro dos limites dos princípios constitucionais, né? Então existem os estados que possuem suas constituições de cada estado, que vai dar essa autonomia reconhecida e deferida pela Constituição no poder constituinte originário, certo? Então o Brasil adotou como forma de Estado a federação. Nesse tipo de Estado existe uma grande descentralização, existindo pessoas jurídicas autônomas politicamente. Podemos compreender como consequência da autonomia política as seguintes: auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno. Então o que é que determina a autonomia política, que não é absoluta, é relativa nos termos da Constituição, dos estados? Auto-organização, autolegislação, autoadministração e autogoverno. O que é auto-organização? Esses entes criam suas próprias constituições, exemplo, constituições estaduais. O que é autolegislação? Esses entes criam suas leis, ainda que hajam normas gerais nacionais sobre o processo. Então, a nossa federação, ela é descentralizada, existe autonomia, mas é uma autonomia relativa. Existe o princípio da assimetria e essa autonomia é muito controlada, muito determinada pela Constituição Federal, em vista de preservar a unidade nacional, certo? E preservar uma certa homogeneidade de direitos, de tratamento isonômico, para que a legislação, por exemplo, a União tem a competência de fazer legislações gerais, os estados e os municípios podem especificar, complementar essa legislação sem entrar em conflito com as normas gerais. Isso é feito para quê? Para que exista um tratamento homogêneo dos direitos e garantias fundamentais e das liberdades de iniciativa na União inteira. Então todos os estados, por exemplo, o Código de Processo Civil é unificado. Então a Constituição de 88 tratou o CPC de forma unificada. Antigamente existia um CPC próprio para cada estado, e aí cada estado tinha um CPC diferente que dificultava. Mas existe, por exemplo, a competência tributária, que mesmo assim se tenta dar uma unificada, às vezes do Conselho, dos gestores dos tributos estaduais, que vão determinar decisões que vão valer para todos os estados. Os próprios estados criam um conselho, previsto pela lei, que vai determinar a operacionalização de tributos, de ICMS, tributos estaduais, que tem impacto nacional, ou seja, a operacionalização e cobrança deles é feito de forma unificada através de conselhos, certo? Onde todos os estados têm representante. Então, quando se fala de autonomia, é uma autonomia relativa,
E quando se fala de autonomia, autonomia no termos da Constituição. E aí, o que é que ela vai demandar? A autonomia desses estados. Auto-organização, os estados podem ter Constituição. Autolegislação, eles vão legislar nos termos da Constituição Federal e nos termos da sua própria Constituição. Auto-administração, os entes têm capacidade de auto-administração, ou seja, eles têm competência e a União não pode interferir, porque está previsto na Constituição e previsto nas Constituições estaduais. Então, a auto-administração tem representantes eleitos, governador, deputado estadual, certo? Tribunal de Contas do Estado. Então eles têm autonomia, Poder Judiciário, eles têm autonomia para autogerir nos termos da Constituição, no termo do Estado, no termo da Constituição do Estado, nos termos das próprias leis, né? E finalmente autogoverno, que os entes escolhem ser governantes. Então a população desses estados, quando for, né, escolhido o presidente, vai escolher o presidente, o governador, né, os deputados federais e os deputados estaduais. Nesse processo você tem um autogoverno, cada estado tem os seus representantes escolhidos que dão uma certa autonomia para reconhecer as características do estado, desenvolver esse estado nos termos regionais, porque os estados são muito grandes, alguns têm o tamanho de, né, de países da Europa, os estados brasileiros são muito extensos, então alguns têm o tamanho de países, né? E nessa autonomia eles vão ter a possibilidade de dar características regional, cultural e econômica e buscar o desenvolvimento dessa região, não é? Sem depender tanto da União Federal, certo? Então existe a federação, que é a união indissolúvel. Quais são as características? A federação é a união indissolúvel, os entes federados são autônomos e tem como fundamento a Constituição. Então a federação prevê a indissolubilidade da união dos estados, né? Os entes federados são autônomos, né? E tem como fundamento a Constituição. Então a federação é indissolúvel, a federação, os entes têm autonomia e a Constituição rege todos eles. Por fim, existe um tipo chamado de confederação. O nosso é federação. Existe a confederação, que é outra forma de organização de um Estado-nação. Nesse, a União é dissolúvel, né? Os entes federados são soberanos e tem como fundamento um acordo internacional. Então, assim, exemplo de federação, Estados Unidos. Exemplo de federação, o Brasil. Exemplo de confederação, a União Europeia. Não deixa de ser um exemplo de confederação. Tal nível de unificação com a aprovação, com a existência de um Congresso Europeu, não é? De leis que esse Congresso Europeu aprova. Então é uma confederação. Por quê? Porque, por exemplo, a Inglaterra, quando decidiu sair, saiu, certo? Então a federação é uma forma mais centralizada. Os entes, uma vez entrando, não podem mais sair, que a união é dissolúvel. Se tentar sair, existe a intervenção federal buscando debelar essa saída. Os entes federados são autônomos no termo da Constituição e no termo da lei da Constituição Estadual, mas são limitados, têm autonomia, mas a autonomia é relativa, não é absoluta, e tem como fundamento a Constituição, certo? E a Confederação é uma organização de Estados-nações mais fragilizado. Por quê? Porque a união é dissolúvel, ou seja, quando o Estado quiser sair, ele pode sair. Os entes federados são soberanos, né? Então, enquanto na federação é autonomia, na confederação os estados têm soberania. E por fim, tem como fundamento acordos internacionais. E a federação, a Constituição. Então a Constituição, ela unifica e é obrigatória. A confederação tem acordos internacionais que são obrigatórios, mas eles não podem violar a soberania dos estados-nações que fazem a confederação, certo? Então, são dois tipos de organização de Estado-nação. A federação, mais centralizado, com a união mais absoluta, e a confederação com união relativa. Então, na federação existe a união indissolúvel. Os entes federados são autônomos, né? Eles não são soberanos, tem como fundamento a Constituição. E a confederação, união dissolúvel, né? A federação é indissolúvel. Na confederação a união é dissolúvel. Os entes federados são soberanos, na federação é autonomia relativa. E na confederação tem como fundamento um acordo internacional, né?
que não tem a mesma capacidade de ingerência sobre a soberania dos estados da confederação. Na federação não, é Constituição que vai valer e vai regular a legislação e a organização dos estados que não são soberanos, né? Eles são autônomos e essa autonomia é relativa, certo? Então, superada essa parte teórica inicial, vamos adentrar na Constituição, né? Primeira informação importante é dizer que 4 entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município, todos estes autônomos, porém apenas a República Federativa do Brasil é de fato soberana. Olha que interessante. Existem 4 entes federativos. Quais são eles? União, Estados, Distrito Federal e municípios. De todos esses são autônomos, todos esses são autônomos. Porém, apenas a República Federativa do Brasil, ou seja, a União Federal, República Federativa do Brasil, não é? É de fato soberana. Então, todos os estados têm autonomia relativa nos termos da Constituição. A União é indissolúvel, não é? Existe a Constituição que tem ingerência sobre toda a organização legislativa dos estados, porque eles têm autonomia e não soberania. E o único ente soberano é a República Federativa do Brasil. A soberania só tem uma, a República Federativa do Brasil. A União Federal, não é soberana. Os estados são autônomos nos termos da Constituição Federal. Então, artigo 18, autonomia política. A organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então veja que a autonomia dos estados e do município é relativa. E só vai existir a soberania para a República Federativa do Brasil, ou seja, a união de todos os estados. A organização central representa a soberania desse estado-nação, que ainda que tenha, não é, organizações regionais representadas pelos estados e municípios que têm autonomia, essa autonomia é relativa nos termos das constituições deles e no termos da Constituição Federal, e essa autonomia ela é indissolúvel, ou seja, elas estão participando da União Federativa indissolúvel, tanto que se algum estado tentar sair, né, a União Federal vai intervir, vai depor, né, quem estiver fazendo essa guerra de secessão, e vai, né, fazer com que volte a ter a organização uníssona, unificada, certo? Então é assim que acontece. Então o artigo 18 ele diz que a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Temos como capital federal Brasília, e ainda que costumeiramente seja tratado como sinônimo para nível de concurso, não está correto afirmar que Brasília e Distrito Federal são sinônimos. Então, Brasília e Distrito Federal não são sinônimos. Distrito Federal é uma organização do município, onde fica Brasília, que é a administração central, que tem autonomia, autonomia e tem poderes municipais e estaduais, é um ente sui generis, ele vai acumular as competências estaduais e vai acumular as competências municipais, e a União participa muito da gestão no parte de financiamento do Distrito Federal. Então o Distrito Federal tem uma autonomia que os estados têm, mas é uma autonomia regulada no termos da Constituição Federal para preservar os órgãos da administração pública que é federal, que não é do distrito, estão sediados lá. Então o distrito tem uma autonomia mais regulada, com a participação do Estado na organização da Polícia Civil e Militar. Para quê? Para que exista uma certa fiscalização e ingerência da União no Distrito Federal, em troca da obrigação de financiamento. Por quê? Para que o Distrito Federal seja tutelado e sirva de local de garantia da estabilidade das instituições que estão lá sediadas, mas que não pertencem ao Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma autonomia, ela tem uma lei de organização, que é uma lei orgânica, mas ela vai ter poderes municipais e estaduais. Veja que interessante, as competências do município, do estado e do Distrito Federal engloba as duas competências.
Em troca, o Distrito Federal vai ter uma autonomia mais constitucionalizada, não é? Mais fiscalizada pela União, com mais participação da União. Por quê? Porque os órgãos da União estão sediados no Distrito Federal, não é? E apesar da autonomia do Distrito Federal, essa autonomia é relativa e ela é uma autonomia muito mais constitucionalizada, muito mais parametrizada para proteger a liberdade dos órgãos que lá estão sediados, certo? Os órgãos federais da República Federativa, que é o Congresso Nacional, a Presidência, e o chefe do Poder e o Congresso Nacional, e o topo do sistema judiciário, que é o STJ, o STF, o TST, que estão lá sediados, né? Tribunal Superior Militar. Então, para que seja garantida essa autonomia, né, essa integridade, existe a autonomia do Distrito Federal, ele tem a competência dos estados e dos municípios, né? É o único ente que tem isso, mas o desenho do Distrito Federal, das suas instituições, do seu órgão, sempre vai ter uma participação da União, fiscalizando, organizando por lei e até mesmo tendo uma possibilidade de interferência maior para garantir, não é, o território da União, dos órgãos que estão sediados no Distrito Federal. O Distrito Federal serve à União, serve a Brasília, né? Mas Brasília não serve ao Distrito Federal. O Distrito Federal não tem competência para interferir no funcionamento dos órgãos, Congresso Nacional, órgãos judiciários, né? Então existe uma delimitação da competência da União muito forte no Distrito Federal para preservar a autonomia dos órgãos da federação que lá estão sediados. Então vejamos agora a formação de novos estados. Como é esse processo? Como é que se cria um novo estado na Federação Brasileira? Então o artigo 18, parágrafo 3º, diz o seguinte: os estados podem incorporar-se entre si, subdividirem-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, né? Territórios federais eles têm todas as obrigações do estado, né? Mas ele é mantido pela União Federal, certo? Então o território federal ele vai funcionar como uma extensão da unidade federal. Por quê? Porque o território federal não tem autonomia. O território federal é administrado, organizado pela União. Não existem mais territórios federais. Os territórios federais, com o tempo, eles foram aprovadas leis que deram autonomia e transformaram os territórios em estados, né? Com constituição própria, organização própria e assim por diante. Então, desmembrar-se para se anexar a outros ou formarem novos estados, ou seja, os estados podem fundirem, se subdividirem, anexarem outros estados, né? E isso tudo pode acontecer por uma questão de vontade popular, de necessidade administrativa, tudo com a participação do povo. Nenhum desse processo de subdivisão de estado, anexação, não é, a criação de novos estados com o desmembramento é feito sem a participação popular. Então os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito do Congresso Nacional ou por lei complementar, certo? Então isso, pessoal, mostra que assim, a população é que funda os novos estados. A população é que vai decidir sobre anexação, fusão ou divisão dos estados. Percebe o poder fundamental da população sobre a organização dos entes federados? É fundamental, não é? Porque a gente vive numa democracia. Veja o poder que o povo tem, não é? Ele tem o poder, por exemplo, né, de determinar que os estados incorpore-se entre si, subdivide-se ou desmembre-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito, né? Plebiscito não é aprovação pela Assembleia dos Estaduais, né? O plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então tem a fase do plebiscito, onde a população daquele território vai decidir se
se funde com outro estado, se transforma em território, se subdivide-se aquele estado em dois, tudo isso através de plebiscito. O plebiscito aprovou, vai para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional aprova uma lei complementar que vai criar, vai subdividir um estado, vai anexar um estado a outro, não é? Ou vai criar um novo estado, ou vai tirar o status de estado e transformar em território. Isso porque existiu a necessidade, foi proposta à população, a população aceitou, o Congresso Nacional aprovou e a lei complementar institucionalizou essa criação do novo estado, a subdivisão ou anexação, tudo com aprovação do plebiscito prévio da população envolvida, certo? Então, para que seja possível essa formação, é necessário respeitar os seguintes requisitos, né, e procedimento. Primeiro tem o plebiscito, né, que é consulta prévia para a população diretamente interessada. Segundo tem a Assembleia Legislativa, oitiva das Assembleias Legislativas, né? Assembleia Legislativa de cada estado, né? Ou Assembleia Legislativa de um estado só, se for uma subdivisão. Se for anexação, Assembleia Legislativa dos dois estados, porque vão um se fundir com o outro para formar um estado só. Se for subdivisão, vai se ouvir a Assembleia Legislativa de um estado só, para saber se ele aceita a divisão daquele estado em um estado ou outros estados. A de subdivisão não pode ser de um estado gerar dois estados, ou de um estado gerar 3 ou 4 estados, certo? E finalmente, edição de lei, que é a edição de lei complementar federal pelo Congresso Nacional. Então são 3 fases: plebiscito da população envolvida a região territorial envolvida na decisão, depois ouvida da Assembleia Legislativa do único estado que vai ser subdividido, ou se for anexação de 2 estados para formar um das 2 Assembleias Legislativas, e a última fase, a edição de lei complementar com aprovação pelo Congresso Nacional. Sem essa última fase, nem a subdivisão, a anexação vai acontecer, certo? São essas 3 fases: plebiscito popular da população envolvida, ouvir a Assembleia Legislativa dos 2 estados, não é? E por fim a aprovação da lei complementar pelo Congresso Nacional. Quais são os elementos do Estado? Os elementos do Estado-nação são povo, território, governo e soberania. Então não existe Estado sem povo, não é? Não existe Estado sem território. Pode existir uma nação, mas sem território não existe, não pode existir. Pode existir um povo, mas não vai existir uma nação sem território. Governo, que é fundamental, é o conjunto de órgãos que expressa a vontade do Estado. Esse governo é reconhecido pelas autoridades internacionais. Esse governo tem soberania. E por fim, essa soberania vai ser exercida por esse governo. Então a soberania é o quê? É o reconhecimento da ordem internacional. A ordem internacional entende que aquele Estado que tem um povo e tem um território, agora com sua independência passou a ter soberania internacional, certo? Então, com seus elementos do Estado-nação, povo, elemento subjetivo, que mudou radicalmente em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? E território, que é a porção física, porque para ter um Estado-nação tem que ter um território. Tem Estados-nações que são uma ilha, não é? Mas tem que ter um território. Sem território, vai ser independente e vai ter soberania sobre o quê? Não é? Então, o território é fundamental para o Estado-nação existir. Governo, então, instituições constituídas e uma Constituição para organizar aquele Estado-nação. E, por fim, a soberania, que é o reconhecimento da comunidade internacional que aquele Estado ali hoje é independente, hoje tem autonomia, tem povo, tem território e tem governo e, por fim, tem a soberania reconhecida pela comunidade internacional. Então, esses são esses 4 elementos: povo, território, governo e soberania. Povo, território, governo e soberania. Povo, território, governo e soberania permite que a gente identifique aquilo como Estado-nação soberano, com território, com nação, não é? E com povo, e ele tem, por fim, a soberania, que é a cereja do bolo, que é o reconhecimento daquele povo, aquela nação, aquele território como soberano pela comunidade internacional.
Quais são as formas de Estado, não é? Quais são as formas de Estado? Então, as formas de Estado: Estado unitário, né, que é a concentração das decisões políticas nas mãos do poder central, né? Isso existe muito na França, né? Que existe uma concentração muito grande dos poderes, da centralização. Existe uma autonomia administrativa e não política das regiões francesas, né? Uma autonomia muito pequena, administrativa, né? Existem as eleições, né, desses representantes municipais dessas regiões, mas eles não têm uma organização tão liberal. Eles dependem muito do poder central, das decisões centrais do Estado-nação, certo? Então, o Estado unitário é a concentração das decisões políticas nas mãos do poder central, a relação de subordinação entre o poder central e os demais poderes e não de colaboração, certo? Brasil, na época do Império, era um Estado unitário centralizado. Estados compostos a várias unidades do poder. Então, confederação, aí é diferente. Aí já existe uma certa soberania dos estados que participam dessa confederação. E vocês lembram que na confederação existe a soberania dos estados que podem sair, não é? E não pode receber represália, porque é um tratado internacional que faz a confederação e não uma constituição. Então, Estado composto a várias unidades de poder. Exemplos de Estados compostos: confederação, que é a pluralidade de soberanias reunidas por um tratado, reunião de países, que pode ser desfeito a qualquer tempo, pois admite o direito de secessão. Então, os estados compostos são dois: confederação e federação. Então, a confederação, os estados têm soberania, participam da União através de tratado que admite o direito de secessão, ou seja, de sair da confederação, e isso não vai existir no outro tipo de estado composto, que é a federação. Uma vez unido na federação, se o estado sair, ele pode sofrer intervenção, não é, da União para preservar a unidade, né, nacional. Então, na federação existe pluralidade de autonomia, reunidas em uma soberania. Então, existe na confederação é uma reunião de soberanias, e na federação é uma reunião de autonomias, onde o representante da federação, que é o Estado, é a União Federal, esse vai ter a soberania. Então, só a União Federal tem a soberania para representar frente às organizações internacionais, certo? Ele é que vai representar o Estado-nação. Na confederação, não. Existe a confederação, mas os participantes têm soberania. A qualquer momento na confederação, o tratado permite que um dos estados confederados saia da confederação. Na União Federal, não. Uma vez composto a União Federal, se ele buscar a saída, vai vir a intervenção para debelar essa secessão, porque não existe direito de secessão na federação. O direito de secessão, ou seja, de saída da União, só existe na confederação, certo? Na federação, não. Então, na federação não existe soberania, existe autonomia dos entes federados, e a soberania pertence à União. A representação de todos os estados tem soberania. Na confederação é diferente. São vários estados soberanos que assinam um tratado, fazem parte da confederação, não é? Existe uma certa unificação de organização administrativa, fiscal e aí por diante, mas o tratado permite que a qualquer momento o Estado soberano, porque nessa confederação eles não perdem a soberania, não? Continuam Estados-nações, podem sair porque ele tem direito de secessão, não é? Na Confederação Federal esse direito não existe, né? Na natureza da federação é que uma vez unida ela é indissolúvel, certo? Então, qual a diferença entre os estados descentralizados política e administrativamente e o Estado federado? Então, não desconhecemos a existência de formas mais complexas de estados unitários descentralizados, como estados regionais e autônomos. Neles, as regiões que se aproximam do estado membro, em termos de autonomia, né, são dotados de competência política, possuindo em alguns casos até mesmo a capacidade de auto-organização. Contudo,
Diferentemente do que ocorre no Estado Federal, sempre haverá interferência do poder central, né, no âmbito regional, se por meio de aprovação prévia, seja por ela possibilitada a revogação dos poderes delegados. Então, no poder centralizado, existe o Estado unitário, existe uma descentralização administrativa, mas não existe uma autonomia política. Então, nos Estados unitários, ainda que exista uma descentralização administrativa, não existe uma autonomia política. Ainda que exista representantes eleitos, existe a possibilidade da intervenção federal na administração, não é? Na retirada desses administradores. Então, nos estados unitários, ainda que exista divisões regionais e descentralizações administrativas e até representantes eleitos locais, o poder de interferência, né, de modificação do estado unitário é muito grande. Então, no estado unitário, ainda que exista descentralização administrativa, ela não reconhece, não existe o poder político constituído nesses estados, ainda que existam representantes eleitos, certo? Então, nos estados unitários, a descentralização é só regional, é só administrativa. Pode ter representantes eleitos, mas, via de regra, não tem. A próprio Estado Central é que nomeia, né, os administradores locais, sem que esses administradores locais sejam eleitos ou tenham representatividade popular nessas regiões administrativas. Em outros, para equilibrar essa questão do Estado unitário com a necessidade de uma certa representação política, esses administradores eles são eleitos, mas eles podem sofrer intervenção e serem retirados a qualquer momento no Estado unitário, certo? Então, qual é a diferença entre Estado descentralizado, político e administrativamente e os Estados federais? É característico do Estado federal que essa atribuição dos Estados-membros de legislar não se resume a uma mera concessão da União, né? Então, traduzindo, antes um direito que a União não pode, a seu talante, subtrair das entidades federadas, né? Então, deve corresponder a um direito previsto na Constituição Federal. Então, qual é a diferença do Estado centralizado, onde existem as divisões regionais e administrativas, mas não existe autonomia, né, dessas regiões, né? Os estados têm autonomia administrativa, alguns estados unitários permitem a eleição de representantes que vão administrar essas regiões, mas eles podem ser modificados pelo Estado unitário centralizado. Na federação, não. Existe uma autonomia reconhecida pela Constituição Federal, uma autonomia para criar uma Constituição, uma autonomia para criar leis próprias, para se auto-organizar, uma autonomia política, pois existem eleições de governadores, deputados estaduais e dos municípios, prefeitos e vereadores, que vão administrar, né, a máquina pública, que vão administrar os recursos próprios e os recursos da participação dos estados e municípios que a União Federal recolhe e repassa para os estados e para os municípios. Então, essa autonomia política é dada pela Constituição e a União não pode retirar, diminuir ou aniquilar essa autonomia política, administrativa e fiscal, certo? Eles têm o poder de regular, através da Constituição Estadual, de ter as suas autoridades constituídas por eleição, não é? Então eles funcionam quase como um mini Estado-nação, só que eles têm autonomia, eles não têm soberania. Nos Estados federados, os Estados têm autonomia nos termos da Constituição, nos termos da sua organização, né, da Constituição Federal, e nos termos da lei orgânica do município. Todos eles têm autonomia, mas autonomia relativa no termo da Constituição Federal. A diferença é que na federação que participa de uma união que não é centralizada, os estados federados têm autonomia política, porque elegem seus governadores, têm autonomia legislativa, têm autonomia de aprovar uma Constituição estadual, têm autonomia de aprovar suas próprias leis e fazem eleições periódicas dos seus governantes e dos seus representantes da Casa Legislativa, no caso do Estado, os deputados estaduais. Então, é característico do Estado Federal que essa atribuição dos Estados-membros, né, da legislar não se resume a uma mera concessão da União. Então, antes é um direito que a União não pode, a seu talante,
subtraída às entidades federadas, que deve corresponder a um direito previsto na Constituição Federal. Isso é característica da federação, não é? Diferente de um Estado unitário. Qual é a diferença entre soberania e autonomia? Soberania é o poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação. E autonomia, conjunto de capacidades atribuídas pela lei, máxima aos entes que integram o sistema federativo estadual, a autorizar a atuação dentro de suas esferas particulares de competência. Então, Constituição Federal, artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. Então, a autonomia dos Estados e municípios é relativa. Por quê? Porque é no termo da Constituição Federal. Então, os Estados têm a Constituição, o município tem a lei orgânica, mas tanto a Constituição do Estado como a lei orgânica dos municípios tem que obedecer à Constituição Federal da União da República Federativa do Brasil, certo? Então, soberania é supremacia, não é? Quando existe uma confederação, ou seja, a união dos estados por tratado, qualquer estado soberano pode sair dessa união. Na União Federal não, porque é indissolúvel. Mas esses estados, diferente de um estado centralizado, unitário, onde a divisão de poder é só administrativa, não é? A qualquer momento pode sofrer uma intervenção do poder centralizado. Na federação vai ter autonomia, né, que vai ser a Constituição dos Estados e a Constituição dos municípios, vai aprovar suas próprias leis e vão ter governadores eleitos e prefeitos eleitos, Câmara de Deputados Estadual e Câmara de Vereadores. Então isso é uma autonomia política, ainda que relativa e ainda que nos termos da Constituição Federal. Isso é a federação, é a união com a preservação da autonomia dos entes estaduais e municipais, certo? Então, a soberania é o poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação. Isso só vai existir nos Estados-nações, certo? A soberania vai existir nos Estados-nações. Se Estados-nações se unirem, eles vão criar uma confederação com direito à secessão, ou seja, a sair quando quiser. Na autonomia, né, que é o caso dos estados da República Federativa do Brasil, né, existe um conjunto de capacidades atribuídas pela lei máxima, que é a Constituição, que integra o sistema federativo estatal, a autorizar a atuação dentro de suas esferas particulares de competência. O artigo 18 diz o seguinte: a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal, certo? Autonomia relativa. Então, a autonomia dos entes federados, ela é característica por quê? Auto-organização, né, o poder de dar vida às próprias normas locais por meio das constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios. Então, a gente vai ver isso no artigo 25 da Constituição Federal, artigo 29 da Constituição Federal, artigo 32 da Constituição Federal e artigo 11 das disposições transitórias da Constituição Federal. O que é disposições transitórias? São disposições, né, temporais que organizam a entrada da Constituição nova de 88 frente à Constituição antiga e frente à organização administrativa e política que já existia. Então, as disposições transitórias, ela acomoda a nova lei normativa, né, fazendo um período de transição entre a Constituição antiga, a organização administrativa antiga e a nova organização administrativa, dando prazos para os estados e municípios e a União se adaptar à nova Constituição. Como a Constituição de 88, muitas dessas ações, essas disposições transitórias, já caducaram, porque elas tinham um prazo, mas elas também foram modificadas, não é? E elas permitem, elas organizam essa nova ordem constitucional de 88 frente à Constituição antiga e frente ao sistema normativo e administrativo que estava posto, não é? Ou seja, ele administra a nova ordem constitucional em vista da velha ordem constitucional e a velha ordem normativa e a organização do Estado antigo, para que se acomode sem criar grande alvoroço, grandes conflitos, certo? Então, a autonomia do ente federado prevê auto-organização, que é a possibilidade dos estados aprovar
constituições estaduais e municípios aprovar leis orgânicas, autolegislação, que é o poder dos estados aprovar suas próprias leis, dos municípios aprovar suas próprias leis de interesse local, não é? Ela não pode legislar contra a lei federal, os estados também não podem legislar contra a legislação federal. Por fim, a autoadministração, que é, além de elaborar suas leis, podem por suas próprias autoridades executá-la. Então eles elaboram suas leis, eles executam suas leis, porque ele tem o governo do estado, a Câmara de Deputados estadual, e tem o poder legislativo próprio, que é o TJ do estado, certo? Então existe uma simetria entre a União Federal e a organização dos estados, né? O município tem o prefeito, né? A Câmara de Vereadores, a Justiça é estadual, certo? Ou federal. Então eles não se subtraem ao sistema judiciário dos estados, eles participam, que tem jurisdição sobre esses municípios. Então a autonomia municipal é muito menor do que a autonomia dos estados, que tem um poder judiciário próprio, né, que é o TJ do Tribunal de Justiça da Bahia, TJ do Tribunal de Justiça de São Paulo e aí por diante. Então existe uma tripartição de poderes nos estados, né? O governo, Congresso Estadual e Poder Judiciário. Por fim, a autoadministração, né, que além de elaborar suas leis, podem aplicar suas leis, e autogoverno, que permite os entes escolherem seus próprios representantes para exercício do poder político. Então, de 4 em 4 anos, né, é eleito o presidente da República, o Congresso Nacional, assim como é eleito os governadores do estado e os deputados estaduais, certo? De 4 em 4 anos. Limitação à autonomia. Os princípios constitucionais sensíveis. Por que é que existe uma limitação à autonomia? Lembra que ela é relativa? Lembra que a autonomia dos estados e municípios é feita nos termos da Constituição Federal? Então existem princípios e regramentos constitucionais que nem os estados nem os municípios podem vulnerar. São chamados de limitações à autonomia. Quais são essas limitações à autonomia dos estados e municípios? Primeira, são os princípios constitucionais sensíveis. Se desrespeitados, provocam a intervenção federal. Então, se o estado e os municípios desrespeitarem os princípios constitucionais sensíveis, não é? Pode determinar a intervenção federal para garantir a lei e a ordem, né? E trazer esse estado ao respeito dos termos da Constituição Federal. Então existem princípios constitucionais, né, que podem determinar a intervenção federal no estado ou no município para organizar esse município e organizar esse estado, trazendo ele a estabilidade institucional e constitucional que a Constituição prevê, e limitando qualquer tipo de assoberbamento do estado ou assoberbamento daquele município, certo? Então a autonomia dos estados e do município, existem as limitações à autonomia. Quais são elas? Princípios constitucionais sensíveis, se desrespeitados, provocam a intervenção federal. Existem os princípios constitucionais estabelecidos, né, que restringem a capacidade organizatória dos estados federados, que é a limitação decorrente do sistema, que está no artigo 35, artigo 21, artigo 22, artigo 23 e 24 da Constituição Federal. São princípios constitucionais estabelecidos. Existem os princípios constitucionais extensíveis, que são as normas organizatórias para a União que se estende aos estados, expresso implicitamente. Então, os princípios constitucionais extensíveis, normas organizatórias para a União que se estendem aos estados, expresso implicitamente. O que é normas organizatórias? É o princípio da simetria. Se a União se organiza desse jeito, nos termos da Constituição Federal, o Estado deve se organizar deste jeito, de forma simétrica, simetria aos poderes organizados constituídos da União, e o município de forma a respeitar os termos. Então, o princípio da simetria ele é muito aplicado para os Estados. O município não, porque existe uma dissimetria, né? O Estado aqui é um ente que ele assemelha, ele espelha a organização federal, mas ele só tem autonomia nos termos da Constituição Federal, e limitada pelos princípios constitucionais sensíveis, limitada pelos princípios constitucionais estabelecidos, limitada pelos princípios constitucionais extensíveis, que é a forma de organização da União Federal, que deve ser aplicada nos termos da Constituição para os estados devem se nos termos que a União Federal se organiza, não é? A
Congresso Nacional, Poder Executivo e Poder Judiciário. Então, todos esses princípios limitam a autonomia do ente federado, certo? Formação do federalismo brasileiro. Primeiro tínhamos o Império, né? No final do século XIX veio a República para substituir a monarquia e o federalismo, para transformar as antigas províncias em estados-membros. Então, 1891, primeira Constituição da República Federativa, 1891, né? Depois veio o movimento de segregação, depois veio o federalismo tríplice ou tripartido, Força Nacional, União, Regional, Estados, Local, Município, e Regional e Local, que é o Distrito Federal. Então, a primeira Constituição Republicana Federativa. Qual foi a primeira Constituição do Poder Constituinte histórico, não é? 1891. Então, nossa primeira Constituição de Estado-Nação é de quando? 1891, certo? Então, tipo de federação: federalismo por agregação e federalismo por segregação. Federalismo por agregação surge quando estados soberanos cedem uma parcela de sua soberania para formar um ente único, movimento centrípeto, exemplo, Estados Unidos. Então, existiam os estados soberanos que cederam a parcela de sua autonomia que é criar um ente único, que foi os Estados Unidos da América. Esse é o movimento centrípeto. Ele sai dos estados que se organizam, cedem parte de sua soberania em favor da União Federal. Onde foi essa formação, essa origem da federação? Nos Estados Unidos. Federalismo por desagregação ou segregação. Quando uma federação é fruto da descentralização política de um Estado unitário. Movimento centrífugo, como foi o caso do Brasil. O Brasil é um Estado unitário, régio, com poderes centralizados, com a autonomia administrativa das regiões, né? E a União foi cedendo poderes, reconhecendo a autonomia das regiões e criando os estados. Então esse foi um movimento centrífugo, ou seja, a centralização do poder foi diminuindo e foi baixando para os estados competências de legislar, autonomia política, autonomia administrativa e autonomia de autolegislação e de ter uma constituição estadual própria, né? Então essa foi centrífuga, ela foi do Estado unitário para, né, diminuindo a centralização do Estado e reconhecendo a autonomia dos entes federados. A centrífuga é o contrário, são estados relativamente soberanos. Quando existiu a independência dos Estados Unidos da Inglaterra, todos os estados tinham uma certa soberania, não é? E aí esses estados foram abrindo mão de sua soberania para criar os Estados Unidos da América. Esse é um movimento centrípeto, ou seja, dos estados para centralizar parte de sua soberania. Tanto que nos Estados Unidos, cada estado pode ter uma legislação muito diferenciada, um poder judiciário muito diferenciado, legislação muito diferenciada, porque a Constituição deles é sintética, existe uma preservação muito grande da autonomia legislativa e das constituições estaduais. E para você ter ideia, nos Estados Unidos existem vários códigos penais, vários códigos de processo penal, vários tipos de corte, não é? Então essa descentralização, né, e que forma a União Federal, a tendência é preservar muito da autonomia dos estados que foram cedendo sua soberania, como nos Estados Unidos, para criar a unidade. No caso da descentralização, o Brasil foi criado assim, era um estado unitário, imperial, existiam as organizações administrativas e aos poucos os poderes do Estado Central foram sendo, né, reconhecidos pelos estados, né, as organizações estaduais, com a possibilidade de Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, e foi criando a União Federal de forma centrífuga, ou seja, tirando o poder do Estado unitário e distribuindo entre os estados e o município. E os Estados Unidos, centrífuga, foram tirando poderes dos estados,
quando foi determinada a independência desses estados frente à Inglaterra, para criar uma União Federal para proteger o Estado-nação em vista da afinidade de língua, de cultura, de interesse comercial. Então lá o Estado unitário foi criado de baixo para cima, e o Estado Federado Brasileiro de cima para baixo, não é? Então, num federalismo centrífugo ou centralizado, caracteriza pelo fortalecimento do poder central, decorrente da predominância de atribuições conferidas à União. Então, o federalismo descentralizador centrífugo privilegia os Estados-membros, conferindo maior autonomia financeira, administrativa, política e jurídica. Então, no federalismo centrífugo, como era unitário e foi distribuindo, existe ainda uma centralização política, administrativa, financeira, porque não é, era o Estado unitário, ele não deixou de ser unitário, ele distribuiu competências para os estados, mas ainda tem muita competência centralizada. Na formação federalismo descentralizado, como existe uma parcela de poder que é, né, aberto à mão para criar a União, essa parcela do poder é mínima, é pequena, não é? Os estados que cedem essa parcela do poder nos Estados Unidos para criar a União dos Estados Unidos americanos, eles cederam muito pouco poder. Tanto que existe uma autonomia muito grande das constituições estaduais, da legislação, cada legislação do estado é diferente, cada poder judiciário é organizado de uma forma diferente, e existe uma autonomia administrativa muito grande, uma autonomia financeira muito grande, uma autonomia judiciária muito grande, a jurisprudência, a organização, as leis são muito díspares de estado para estado, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem, né? Diferente do Brasil, que existe uma unificação maior da legislação através da competência federal para produzir leis gerais, que não existe nos Estados Unidos. Existe, mas é muito, muito menor do que a competência da federação, né, que foi criada com força centrífuga, de cima para baixo, e dos Estados Unidos centrípeta, de baixo para cima, certo? Então, no federalismo descentralizador ou centrífugo, privilegia os Estados-membros, né, conferindo-lhes mais autonomia financeira, administrativa, política e jurídica, né, que é o caso dos Estados Unidos. Federalismo de equilíbrio prioriza a conciliação, integração e autonomia, unidade e diversidade. Busca uma relação mais harmoniosa e equânime por meio de uma repartição equilibrada de competências entre o ente central e os entes periféricos, certo? Então, existem três tipos de federalismo: federalismo centrípedo ou centralizador, federalismo descentralizador ou centrífugo, né? E federalismo de equilíbrio. Isso é uma classificação teórica, né? Os doutrinadores constitucionalistas é que criaram isso para classificar os estados em vista dos fenômenos históricos políticos, né, constitucionais de cada organização. Então eles criaram uma classificação que você vai classificar, vai aceitar, vai determinar, vai te auxiliar na análise da organização do Estado-nação, né, e vai servir de instrumento. Mas a que mais, né, tem fundamento histórico é esta. Tem o Estado centrípedo, onde a organização do Estado é dos Estados-nações que cedem soberania e criam um Estado unitário, né? E o Estado centrípedo, que é a união centralizada, autoritária, que vai distribuindo poderes pelos estados e diminuindo a centralização e dando maior autonomia política e administrativa, mas guardando muito poderes para si. E por fim, tem o federalismo de equilíbrio, né, que é a perspectiva de existir a União, mas existir competências próprias e específicas da União e competências próprias e específicas dos estados, que não entram em conflito, que não existe centralismo, nem existe concentração de muita autonomia dos estados, mas acaba sendo uma classificação muito teórica, certo? Você vai imaginar um estado desse em vista da realidade por exemplo, da criação dos Estados Unidos, que foi centrípeta, de cima para baixo, de baixo para cima, e do Brasil, que foi de cima para baixo, era o Estado central imperial, e foi, com o passar do tempo, reconhecendo as competências estaduais e municipais, certo?
Então, quanto à esfera da competência, federalismo típico e federalismo atípico ou tridimensional. Federalismo típico, clássico, é o chamado bidimensional, bipartite ou de segundo grau. Característica pela existência de duas esferas de competência, a esfera central, União, e a esfera regional, Estados-membros. É o modelo adotado nos Estados Unidos e em praticamente todas as federações existentes no mundo. Existe o federalismo atípico ou tridimensional, tripartite ou de terceiro grau. Então, constata-se a existência de três esferas ou centros de competência: a esfera central, União, a esfera regional, Estados-membros, e a esfera local, municípios, adotado pela Constituição Brasileira de 88. Então, no federalismo típico, existem duas instâncias, a União e os Estados. Então, os Estados Unidos é organizado dessa forma, União e Estados. E os municípios acabam sendo extensões administrativas dos estados, certo? Mas isso, nos Estados Unidos, vai variar muito de estado para estado. Lembra-se que eles foram organizados de baixo para cima e muito das naturezas e competências legislativas de cada estado foi preservada. Então, existem estados que os municípios vão ter uma competência, vão existir quase como entes autônomos, e existem estados onde os municípios não vão ter essa autonomia, Então, no federalismo típico existem duas entidades, a União e os estados. Esse é o federalismo de primeiro grau, que é o mais difundido nos estados-nações. E por fim existe o federalismo atípico ou tridimensional, que aí reconhece três esferas de poder: a União, a esfera regional, que são os estados-membros, e a esfera local, que são os municípios. O federalismo atípico tridimensional foi o adotado pela Constituição de 88, buscando que a maior descentralização ainda dos poderes da União para os estados e dos estados para os municípios, buscando a contemplação e administração dos interesses locais, para que eles não ficassem muito dependentes dos estados e os estados da União Federal, certo? Então eles têm competência administrativa própria, competência tributária prevista pela Constituição Federal, assim como os estados-membros. Então existe a Federação Típica de primeiro grau, União e Estados, e existe a Federação Atípica ou Tridimensional, que são três entes federados: União, Estados e municípios. A tridimensional ou atípica é a usada pela Constituição de 88 para distribuir competências entre os entes políticos, que são três: União Federal, Estados e municípios, nos termos da Constituição de 88. Quanto à repartição da competência, existe o federalismo dualista ou dual, que caracteriza pela repartição horizontal das competências constitucionais entre a União e os Estados, como no federalismo clássico norte-americano, do século XVIII a XIX. Então, o federalismo dual caracteriza pela repartição horizontal de competências constitucionais entre a União e os Estados, E foi um fenômeno dos Estados-nações que nasceram a partir do século XVIII a XIX, exemplo dos Estados norte-americanos. Federalismo de cooperação ou cooperativismo, que é a repartição vertical das competências com o objetivo de tornar mais eficiente o desempenho das tarefas públicas por meio da colaboração entre as pessoas estatais sob a tutela da União. Então, federalismo de cooperação ou cooperativismo, que é a repartição vertical de competências com o objetivo de tornar mais eficiente os desempenhos das tarefas públicas. E por fim existe o federalismo de integração, que veicula a sujeição dos Estados federados à União. Adota-se uma relação de subordinação entre os entes federativos decorrentes do fortalecimento do poder central. Então, federalismo de cooperação e cooperativismo, em certo aspecto, é o que existe no Brasil, Existe a União, existe o Estado, existe os municípios, mas não existe uma subordinação dos Estados perante a União. O federalismo de cooperação ou cooperativismo, existe uma repartição de competências, as competências próprias da União, de assuntos de interesse da União, existem as competências do Estado com assuntos de interesse dos Estados, Então esse é o federalismo de cooperação. Existe o federalismo de integração, que veicula a sujeição dos Estados federados à União,
adota-se uma relação de subordinação entre os entes federativos decorrente do fortalecimento do poder central. Contra a repartição de competência, existe o federalismo dual, né? Característica pela repartição horizontal, federalismo de cooperação ou cooperativismo, federalismo dual que a gente vê aonde? Nos Estados Unidos, federalismo de cooperação ou cooperativismo, que é a repartição de competências entre a União e os Estados, né? E o federalismo de integração, que veicula a sujeição dos Estados federais à União, ou seja, os Estados têm autonomia, mas ainda têm uma intervenção nas suas atividades administrativas, fiscais e assim por diante. Então, a França, por exemplo, tem um federalismo de integração, né? Existe as administrações regionais, mas não existe uma ampla fiscalização e intervenção do poder central da República frente às regiões administrativas da França. A gente pode entender assim que o federalismo do Brasil é de cooperação cooperativo, porque existe um respeito e uma autonomia dos estados frente às competências da União. A União tem suas competências e os estados membros da República Federativa do Brasil também têm suas competências definidas na Constituição Federal, tal como são as competências da União, certo? No federalismo de integração existe uma centralização ainda maior, não é? Ainda que existam as regiões, existam suas eleições, né? E a competência administrativa, o poder central tem a capacidade de interferir muito na administração das regiões, o que não acontece no federalismo de cooperação ou cooperativismo. E o federalismo dual, a autonomia dos estados é ainda maior, né? Porque a formação foi de baixo para cima, eles cederam poucos poderes para a União. Então, a União tem uma competência restrita, né, de defesa de todos os estados, e os estados têm uma autonomia legislativa maior, de organização maior, tanto que existem legislações estaduais nos Estados Unidos totalmente diferentes uma das outras, e isso é concebido como um fato natural, porque ele foi criado o Estado-União de baixo para cima, de forma centrípeta, e o Estado Federal Brasileiro foi centrífuga, foi de cima para baixo, tirando competências da União e distribuindo pelos estados e pelos municípios. Classificação das organizações de Estado pela simetria. Então, em relação ao modelo clássico de federação, o federalismo brasileiro tricotônico será assimétrico, enquanto o clássico será simétrico. Em relação às diferenças jurídicas ou fáticas entre as entidades federadas, o federalismo brasileiro é juridicamente simétrico, por haver isonomia entre os Estados-membros e sua organização, e é faticamente assimétrico, em razão da enorme desigualdade fática entre os entes federados. Então, contra a simetria, em relação ao modelo clássico da federação, o federalismo brasileiro tricotônico será assimétrico, enquanto o clássico será simétrico, né? O clássico é os Estados Unidos, que existe uma simetria, né? E o brasileiro existe uma assimetria, né? Existe uma simetria de direito, que a Constituição prevê, mas faticamente existe uma assimetria, porque a União tem muito mais poderes do que os estados, tem muito mais autonomia do que os estados. Então existe uma simetria de direito, não é prevista pela Constituição, mas existe uma assimetria de fato, porque a União ainda tem muito mais competências do que o Estado, certo? Então existe uma assimetria de direito prevista na Constituição, mas existe uma assimetria de fato na organização da República Federativa do Brasil. Significa dizer o quê? Que a Constituição prevê uma simetria, mas na organização dos poderes, muitos poderes foram determinados para a União e pouca autonomia e poucos poderes foram determinados para os Estados. Técnica de repartição de competência. Repartição horizontal, né, que é típica do federalismo dual clássico, onde há uma atuação separada e independente entre as entidades federadas, competência privativa e exclusiva, né, repartição horizontal. E repartição vertical, que é própria do federalismo cooperativo, né? Então, repartição horizontal típica do federalismo dual ou clássico, né, que é o dos Estados Unidos. Existe a repartição vertical, que é própria do federalismo cooperativo, onde há uma atuação coordenada entre os entes federados, há uma atribuição conjunta de competências à União, aos Estados e Distrito, que concorrem para legislar sobre as mesmas matérias, normas gerais e normas especiais. Essa é a organização do Estado brasileiro, em teoria. Então, a União
faz as normas gerais e os estados fazem as normas complementares e especiais. Só que assim, quando a União legisla muito, o espaço para as normas especiais do estado é pouca ou nula, certo? Há também uma atuação comum de todos os entes federativos. Então, a repartição horizontal, que é a dos Estados Unidos, típica do federalismo dual ou clássico, não é? Tem a União, os estados que com poderes específicos e simétricos, não é? Os poderes são simétricos. E existe a repartição vertical, que é o próprio federalismo cooperativo, que se tentou implantar no Brasil, onde uma atuação coordenada entre as entidades federadas, há uma atribuição conjunta de competências complementares, ou seja, a União faz as leis gerais e o Estado faz as leis especiais. Mas no caso do brasileiro, as leis gerais elas têm uma competência muito ampla e as leis especiais dos estados têm uma competência muito restrita. Os municípios participam desse cooperativismo, mas é mais restrito ainda, porque sua legislação é de interesse local e não pode vulnerar as leis estaduais nem as leis federais, certo? Então tem que obedecer dois conjuntos de leis, as leis federais, as leis estaduais. Então a competência municipal é mais restringida ainda nessa repartição de competência da organização do Estado Federativo Brasileiro. Critérios para repartição de competência, né? Princípio da predominância do interesse. Então, União, matérias e questões de predominante de interesse geral nacional, e para os estados, matérias e assuntos de predominância de interesse regional. E município é o chamado interesse local. Então veja que vai diminuindo a amplitude. A União de interesse geral, da União inteira, os estados do interesse estadual ou regional, não é? E municípios, assuntos de interesse local. É a forma que a Constituição Federal adotou, não é? A União Federal, assuntos nacionais e de representação da soberania, interesses regionais é de competência dos estados e os interesses locais, né, dos municípios é de competência municipal, né? Então essa foi a forma de distribuição da competência que em tese foi adotada pela Constituição Federal de 88, distribuindo a competência à União entre os estados e o município, porque nosso federalismo é tripartite ou de segundo grau, não é? Ele prevê 3 entes federativos, né? E o clássico só previa 2, a União e os estados. E o nosso prevê 3, a União, os estados e os municípios. Então, no sistema adotado pelo Brasil, a Constituição brasileira, à semelhança do sistema alemão, adota um sistema complexo, com a repartição de competência que se fundamenta na técnica de enumeração dos poderes da União. Então, se enumera os poderes da União, né, com poderes remanescentes para os estados, ou seja, o que não for de competência específica da União é de competência dos estados, remanescente por estados, e poderes genericamente enumerados para os municípios. Então veja que a União tem os seus poderes especificados, né, inquestionáveis. O que não for da União é poder dos estados, e os municípios têm os poderes locais enumerados, são de interesse do município, interesses locais, e aí determina a Constituição Federal onde é que o município vai exercer sua autonomia. Aí, na busca de quê? De dar uma autonomia em tese maior aos estados. Só que quando se enumera as competências da União, as competências da União são tão grandes e tão extensas que os poderes do Estado vão ficando bem menores. Então existe uma centralização muito grande da União e uma autonomia muito relativizada dos Estados na distribuição da competência pela Constituição de 88, certo? E o município são interesses locais enumerados. Então a competência da União é específica, porque a Constituição prevê. O que não foi específica da União é dos estados, que são os poderes remanescentes, que regra geral não são enumerados, e os poderes do município são enumerados e tem o princípio do interesse local. O que for de interesse local do município é competência do município. É assim que está distribuída a competência e os poderes administrativos pela Constituição Federal. União, os poderes estão especificados, o que não foi especificado é estadual, e o município tem poderes enumerados e de interesse local, certo?
Então, com isso, pessoal, a gente finaliza a primeira parte da aula, né? E até a próxima aula.